Foi libertado o franciscano da custódia da Terra Santa, sequestrado em 5 de outubro no vilarejo de Knaye, na Síria. Padre Hana Zalouf está bem, mas a sua situação permanece delicada. Os festejamentos para São Francisco em Jerusalém este ano duraram 3 dias, com celebrações em vários locais da Cidade Santa. Na memória da bem-aventurada Virgem do Rosário, encontramos as Irmãs do Rosário, a única congregação feminina nascida na Terra Santa. 50 famílias da Palestina e de Israel reuniram-se em Belém nos dias da abertura do Sínodo sobre a Família, uma iniciativa promovida pelos bispos católicos da Terra Santa. Uma missa foi celebrada para inaugurar o ano acadêmico das instituições de ensino dos franciscanos e salesianos em Jerusalém. A segunda edição da Jerusalém Fórmula PIS, um evento automobilístico que levou carros e motos esportivos às ruas da Cidade Santa. Foi levado ao convento de Knaye e está bem o padre Hana Zalouf. O franciscano da custódia da Terra Santa, pároco da Igreja Latina, foi sequestrado na noite entre os dias 5 e 6 de outubro na Síria por membros da Jahab al-Nusra. O frei, no momento, não pode se mover do vilarejo e a sua situação continua delicada, como explica o custódio da Terra Santa, que por primeiro deu a notícia da libertação. Rilascio parziale perché è una sorta di arresti domiciliari. É uma libertação parcial, uma espécie de prisão domiciliar. Pode se mover no vilarejo, mas não pode deixá-lo e deverá ser submetido a um tribunal para verificar a acusação de colaboração com o regime de Assad. Eles são chamados e considerados terroristas, mas eles se consideram um Estado e têm as estruturas de um Estado. Portanto, eles têm o seu tribunal, que é naturalmente islâmico. Para eles, não é um sequestro, mas uma prisão. E se comportaram como uma espécie de polícia deste novo Estado, que quis verificar a fidelidade ou a não traição dessa pessoa. Verificare la fedeltà ou comunque il non tradimento di questa persona. São boas notícias para os 20 paroquianos que, junto com o padre Hana, foram presos pelos rebeldes ligados à Al-Qaeda. Foram liberados quase todos, faltam somente 4 ou 5. Acreditamos que também eles serão liberados em breve. Padre Hana Zalouf, 62 anos, é natural do Vale do Rio Orontes, na fronteira com a Turquia, a mesma região onde hoje ele atua como franciscano. Uma terra, segundo a tradição, evangelizada por São Paulo durante a sua viagem a Antioquia e onde os franciscanos estão presentes há mais de um século, com vários conventos. Um envolvimento também internacional permitiu o retorno do Padre Hana ao convento. Proposte de intervento da diverse istanze, Houve muitas propostas de intervenção em diversos níveis. Algumas organizações não governamentais que estão ligadas à Síria e também à Turquia, que está ali vizinha, tiveram um papel de grande importância. No convento de Knaye, há 2 anos, com a chegada dos rebeldes, foi imposta a retirada das cruzes e de todos os símbolos cristãos. A paróquia cuida de uma escola e de uma pequena creche, fundamental para a região nestes tempos de guerra na Síria. Junto com o padre Hana estão também algumas irmãs franciscanas do Coração Imaculado de Maria. No momento, apesar da grave situação, elas continuam trabalhando ao lado da população local. Há ainda 300 pessoas que vivem ali e não podem ser abandonadas. É preciso continuar. A situação de Knaye é a mesma de outros vilarejos. E em outros vilarejos talvez possa ser até mesmo mais complicada. Estamos em contato com todos. Há uma espécie de coordenação entre nós para ver o que fazer e como fazer. Uma festa ao longo de 3 dias acompanhou as celebrações deste ano em honra de São Francisco de Assis em Jerusalém. Os frades menores da província da Custódia da Terra Santa, junto com toda a Igreja de Jerusalém, recordaram seu fundador que, em 1217, durante o primeiro capítulo geral da Ordem, enviou seus frades em missão, também nesses lugares. As primeiras vésperas solenes na vigília de 4 de outubro foram celebradas na Igreja de São Salvador com a renovação dos votos de alguns frades da Custódia. Presidiu o rito o custódio da Terra Santa, que durante a homilia recordou o sentido do testemunho cristão no espírito de Francisco. Não se está dentro do reino de acordo com os critérios sindicais, digo isso com respeito pelos sindicalistas. Trabalhou muito, deve receber muito. No reino dos céus é o máximo que você tem que olhar, e o máximo é a gratuidade.
O sugestivo rito do trânsito recordou os momentos finais da vida do Santo de Assis. A leitura daqueles momentos à luz das velas cria um quase paralelo, seja com a paixão de Jesus, seja com a liturgia da Vigília Pascal. Ecco, Eis que Deus me chama filho. figlio. Na madrugada de 4 de outubro, no Monte Calvário, na Capela da Crucificação, se realizou a profissão solene de Frei David Granier, canadense, na Ordem dos Frades Menores. O 4 de outubro deste ano coincidiu com a véspera do Eid al-Adha, a festa do sacrifício para os muçulmanos, e com Yom Kippur, o dia da expiação para os hebreus. Uma coincidência por motivos de calendário que pode assumir um significado mais profundo. Faz parte da nossa vocação na Terra Santa ser pontes de reconciliação. Não existe melhor lugar do Calvário para recordá-lo, para trazer um pouco de paz e alegria a essa terra que tanto precisa. Durante o Yom Kippur, as ruas de Jerusalém estão fechadas e autorizadas a circular somente a pé. Para permitir uma mais ampla participação, a missa solene para São Francisco foi adiada para domingo, 5 de outubro. O prior dos dominicanos do Mosteiro de Jerusalém presidiu a função. È una vecchia tradizione che un domenicano va a fare l'omelia al É convento. uma tradição antiga que um dominicano faça homilia no convento dos franciscanos e, por ocasião de São Domingos, um franciscano faz homilia no convento dos dominicanos. E para mostrar que São Francisco e São Domingos são da mesma época e que ambas as ordens têm uma maneira de viver a palavra de Deus na sua sobriedade e na sua verdade. Nella sua sobrietà, la sua verità. Uma celebração em clima ecumênico que reuniu cristãos de Jerusalém e peregrinos, religiosos e religiosas que compartilham a espiritualidade franciscana, mas também representantes de várias igrejas da Terra Santa, católicas ou não. A de hoje é uma festa que dá também a nós a força para nos renovarmos. Bispos, patriarcas, sacerdotes, religiosos e religiosas. Nesse santo podemos ver o modelo de Jesus Cristo. Como franciscana aqui na Terra Santa, a mensagem maior, mais explícita é: fazei de mim um instrumento de vossa paz, Senhor. Strumento della tua pace, Signore. São Francisco veio aqui em 1200 e foi uma bênção para nós. Nós ainda sentimos a sua presença ao nosso redor e agradecemos a Deus por este santo. Uma das coisas que me impressionou na minha vocação como franciscano foi o amor que Francisco tinha por todos. E a festa de São Francisco em Jerusalém todos os anos é exatamente isso. Uma festa de família, onde não estamos só nós, os franciscanos, todas as diversas comunidades franciscanas, mas também os ortodoxos, os armênios e todas as outras confissões cristãs. Dia 7 de outubro é uma data marcante para toda a Igreja Católica, dia em que se celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário. Na Terra Santa, as Irmãs do Rosário celebraram a missa em Jerusalém e em Belém. Na cidade do Natal, os cristãos locais e alunos da escola participaram da celebração, que foi presidida pelo vice-pároco da paróquia de Santa Catarina, Padre Badier Elias. A Congregação das Irmãs do Rosário é a primeira e única congregação de origem árabe na Terra Santa, fundada pelo padre José Tanus e pela beata Maria Alfonsine Danil Gatas, que foi beatificada em 2009 pelo então Papa Bento XVI. Segundo alguns escritos, a Virgem Maria apareceu à beata e pediu para fundar a congregação que hoje está presente na Terra Santa, Jordânia, Síria, Líbano e também Roma. Nesses lugares, as irmãs dão sua contribuição importante na área social, educativa, espiritual e pastoral. Em Jerusalém, o convento das Irmãs do Rosário está localizado no coração da Cidade Santa e acolhe todos os anos centenas de peregrinos atraídos pela devoção à Beata Maria Alfonsine, mas também pelo clima de muita espiritualidade e hospitalidade das irmãs durante a visita aos lugares santos. Maria Alfonsine é uma das duas beatas da Terra Santa. Nascida em Jerusalém, a sua vida e a sua missão continuam a atrair jovens árabes de muitos lugares. Um exemplo dos frutos de mais de 100 anos de história e serviço é a irmã Raimonde, que já completou 62 anos de vida consagrada na congregação.
As Irmãs do Rosário são uma congregação árabe do país. A Virgem Maria pediu à Madre Maria Alfonsine, que era uma irmã da congregação de São José, para que deixasse a sua congregação para fundar uma nova. Ela deu à irmã as instruções sobre o que queria, como devia ser o nome da congregação, qual a mensagem que deveriam transmitir, a divulgação do Rosário, o estudo da Bíblia e a adoração ao Santíssimo. Nossa Senhora prometeu que, apesar da fraqueza da instituição e da situação do país naquele tempo, que estaria com elas até o fim dos tempos. O mais importante é trabalhar pela vontade de Deus Onipotente. É o que eu peço a vocês, disse a Virgem Maria. Quais são os desafios mais importantes para a família hoje na Terra Santa, entre a educação dos filhos, a vida social e compromisso pastoral? A essa pergunta procuraram responder os 50 casais, alguns com seus filhos, que se reuniram em Belém, em concomitância com a abertura no Vaticano da Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Família. Uma iniciativa promovida pela Comissão Episcopal para a Família da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa. O objetivo é reunir uma vez por ano as famílias árabes-israelenses, palestinas e jordanianas, embora essas últimas esse ano não puderam comparecer devido a problemas de visto. O nosso desafio é sair de uma mentalidade de minoria que sempre tem uma tendência a fechar-se sobre si mesma, tem medo de sair em praça pública, tende a exagerar mesmo em pequenos eventos, porque quem é pequeno tem sempre medo. Em vez disso, devemos considerar que ser famílias cristãs em países árabes é vontade do Senhor. Essere famiglie cristiane nei paesi arabi è una volontà del Signore. 3 dias de trabalho e de vida juntos para refletir sobre o ensinamento da Igreja, sobre as questões da pastoral familiar, com especial atenção ao magistério dos últimos papas. Convencidos do papel fundamental da família como pequena igreja, mas também como primeira célula para a construção de uma sociedade de justiça e de diálogo, também em Israel, Palestina e Jordânia. Vivemos em um contexto de muita violência. Devemos combater tudo isso e visar uma linguagem do diálogo, do respeito pelo outro. Esta linguagem deve começar com a mãe e o pai, para educar os filhos e depois atingir a sociedade. Conhecendo-nos, podemos mergulhar no outro e podemos também viver uns com os outros com respeito. E isso nos faz também realizar iniciativas de diálogo que possam reunir as realidades desta terra, muçulmanos, cristãos e hebreus. Os participantes partilharam a sua própria experiência também dentro de grupos de trabalho restritos. Muitos casais envolvidos na catequese nas paróquias enviaram a Roma pelo patriarca latino Fuad Tual a sua contribuição para o sínodo. Tentamos levar a cabo a nossa tarefa e nos fazemos testemunhas da palavra de Cristo. Esperemos que o ano apenas passado, em preparação para o Sínodo da Família, traga bons resultados para as famílias cristãs no Oriente Médio, diante de tantos problemas que enfrentamos. Devemos, como igreja, cuidar da família e ajudar essas famílias a viver a sua fé e sua missão nesta terra. A poucos passos da Gruta da Natividade, as famílias da Terra Santa invocaram a proteção da Sagrada Família, celebrando a missa na igreja de Santa Catarina. Confiaram a ela as suas intenções e as do Papa Francisco e todos os bispos reunidos em Roma nesses dias. Maria, Jesus e José são a primeira família. Eles nos dão um exemplo para nos esforçarmos a ser, como família, a base para uma sociedade saudável e sem divisões. Na segunda-feira, 6 de outubro, na Igreja de São Salvador, em Jerusalém, foi celebrada a missa de abertura do ano acadêmico do Estúdio Bíblico Franciscano, do Studium Hierosolimitanum e do Studium Theologicum Salesianum. A celebração foi presidida por Padre Pier Giorgio de Anasa, vice-provincial dos Salesianos para a província do Oriente Médio. Participaram professores e alunos dos 3 institutos dos franciscanos e salesianos. Padre de Anasa retomou as palavras do Papa Francisco na celebração do dia 2 de setembro, que disse:
Uma pessoa pode ter 5 diplomas em teologia, mas não ter o Espírito de Deus. O que dá autoridade e identidade é o Espírito Santo, a unção do Espírito. A missa celebrada foi a do Espírito Santo, recordando as palavras de Jesus: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas. Auguriamo davvero che questo anno sia sotto la luce dello Spirito Santo. Façamos votos mesmo que esse ano fique sob a luz do Espírito Santo, pois ele é o mestre da teologia. Foi o que infundiu em Jesus, que crescia em sabedoria, graça, estatura, idade. Também devemos crescer nessa teologia em estatura, na graça e na sabedoria ditada pelo Espírito. In statura o età, in grazia e nella sapienza dettata dallo Spirito. Speriamo che questi buoni auspici si concretizzino e ci portino a un anno accademico fruttuoso. Esperemos que esses bons auspícios se tornem concretos e resultem em um ano acadêmico proveitoso. Nesse ano devemos ressaltar que a missa inaugural foi presidida pela primeira vez por um padre salesiano, que é uma autoridade local, o vice-provincial para o Oriente Médio, e representa nossos colaboradores aqui nas escolas salesianas. Aliás, é importante por outro motivo. Padre Giannazza sempre colaborou e sempre estudou assuntos importantes para nós e que também tratamos. A literatura árabe cristã desde a época medieval para diante. Che anche noi facciamo, cioè in particolare la letteratura arabo-cristiana dall'epoca medievale in poi. Jerusalém como Monte Carlo, uma cidade que se transforma em uma pista de corrida. O rugido da Ferrari pelo segundo ano consecutivo retorna à fascinante Cidade Santa. Em 6 e 7 de outubro realizou-se o Jerusalém Formula Peace Road Show, um evento automobilístico que atraiu cerca de 250 mil pessoas, tanto locais como estrangeiras. Não só Ferrari, mas também Porsche, Audi, Caterham, carro de Fórmula Master, Fórmula 3 e Fórmula 4. Na apresentação, o prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, que fortemente quis este evento, sublinhou como uma manifestação como esta pode relançar a imagem da cidade, onde todos, residentes e turistas, podem desfrutar de um espetáculo único neste contexto. Pilotos internacionais como Giancarlo Fisichella e Nathaniel Belton tiveram a oportunidade de dirigir o seu Fórmula 1 pelas ruas da Cidade Santa, junto com os pilotos israelenses. Protagonistas do evento não só carros esportivos. O Lustan Drive Terry Grant ofereceu um show quase cinematográfico aos espectadores com uma performance de acrobacias a bordo de máquinas especiais. As motos de cross voaram no céu de Jerusalém com acrobacias que aqueceram o público, arrancando os aplausos de adultos e crianças. Uma ocasião para mostrar como o esporte pode unir os habitantes de Jerusalém na diversão, na torcida, no espetáculo. Um belo evento que une toda Jerusalém, palestinos e israelenses, realiza-se independentemente do que está acontecendo ao redor. Todos se divertem, as crianças estão se divertindo. Aqui estão árabes e israelenses, todos estão se divertindo. Eu não acho que possa se aborrecer. Todo mundo olha para os carros, aproveitando essa oportunidade. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.